Olá, tudo bem com vocês, preciosas? Hoje eu quero falar sobre as intimidações dos nossos inimigos. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão completamente intimidadas, paralisadas, amedrontadas, muitas até em pânico pelo aquilo que o inimigo tem feito através do coronavírus, da Covid-19. E o inimigo, ele sempre vai tentar, nos intimidar com algo, para nos paralisar, para que as pessoas não tenham mais uma saída, não é? E ele sempre fez isso, ele sempre vai fazer. Ultimamente ele anda usando bastante esse vírus, não é? E para falar um pouco da forma que ele age, eu queria ler com você 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, que diz sobre o cerco de Samaria, o cerco que os inimigos, Ben-Hadad fez, os sírios fizeram um cerco na cidade de Samaria. E ele subiu com seus exércitos para lá e cercou Samaria. Como você sabe, antigamente as cidades tinham muros e tinham portas. Então ele cercou ali com seu exército, fez um acampamento em volta da cidade. E ninguém entrava, ninguém saía da cidade para poder fazer o seu trabalho, quem está entendendo? Não podiam sair da cidade para trabalhar, não podiam, porque eles faziam agricultura e tudo. Então ninguém saía, ninguém entrava. A comida ali dentro da cidade começou a ficar escassa, completamente escassa, a ponto deles comerem seus próprios filhos. A cabeça de jumento, que não tem nada de bom, ficou caríssima, era a única carne que eles tinham. Eles temperavam sua comida com esterco de pombos. Então eles passaram por esse cerco por volta de 2 anos. 2 anos eles ficaram ali, sitiados pelos inimigos. Eles ficaram em uma situação terrível. Morria mais ou menos 50.000 pessoas por dia naquela situação. Olha para você ver, parece muito com o que nós estamos vivendo. O inimigo cercou, o inimigo fecha, o inimigo não fala, ninguém entra, ninguém sai, ninguém se movimenta, todo mundo parado, todo mundo morrendo de fome ali naquela situação, a comida escassa, as pessoas entrando em uma situação de desespero, comendo ali até os seus próprios filhos, o rei, que era autoridade ali também, em um estado de desespero, estava ali acabado, não sabia o que fazer, mas algo aconteceu ali naquela situação. Algo aconteceu, era na época do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu foi procurado pelo rei. O rei procurou o profeta Eliseu para ver se ele existia algo que poderia ser feito. E o profeta Eliseu deu uma palavra, amém? Deu uma palavra. Naquele momento o profeta liberou uma palavra. E é isso que eu quero falar com você, sabe? Pode ser que o inimigo está cercando a sua vida, pode ser que o inimigo tenha colocado um pânico, pode ser que ele tenha tentado te paralisar, fechado o caminho, mas eu vou te dizer, existe uma palavra sobre a sua vida. Existe uma palavra, e naquele momento ali o profeta Eliseu liberou uma palavra sobre uma situação que era impossível.
impossível, a situação era impossível, mas Deus, através do profeta, liberou uma palavra. Então ele profetizou, ele falou assim: olha, amanhã, nessa mesma hora, vai ter comida em abundância. Vai ter comida em abundância, vai estar tudo normal. Olha só, olha isso. Aos olhos humanos era completamente impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não volta vazia. Amém? Deus vela, diz lá em Jeremias, que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Aleluia! Então, quando Deus achou Eliseu ali, aquela boca profética, liberou a palavra. Então, você precisa ser essa boca profética. Eu sei que existem profetas certos, né, verdadeiros, que liberam palavras sobre a nossa vida e essas palavras se cumprem, sim. Mas você também é essa boca profética na sua vida, na sua casa, para falar a palavra de Deus. Amém? Porque aquele profeta, Eliseu, ele profetizou vida, ele profetizou vitória. É muito fácil profetizar derrota no meio do caos, mas eu quero ver profetizar vida no meio do caos. Então ele profetizou e a palavra de Deus foi trabalhar, porque no Salmo, ontem eu estava lendo, Salmo 147:15 diz que a palavra de Deus, ela corre velozmente. Eu não sei se você já viu alguma palavra correndo por aí, mas no mundo espiritual existem palavras correndo, e a palavra de Deus, ela corre velozmente a favor da minha e da sua vida. Quando ela é liberada em fé, ela vai trabalhar sim a nosso favor, ainda que seja impossível, Deus faz com que a sua palavra se cumpra. Aleluia, aleluia, a palavra de Deus é a nossa espada, como diz lá em Efésios, no capítulo 6, quando Paulo descreve a armadura, ele dá uma arma de ataque, né? E a arma de ataque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a tua arma de ataque, mulher. A palavra de Deus na tua boca, ela vai fazer coisas impossíveis acontecerem. Você crê? Aleluia! Então, quando nós falamos a palavra de Deus alinhado com aquilo que Deus diz, Deus faz aquela palavra se cumprir. Ele fez de um jeito que ninguém imaginou. Ninguém sabia como que aquela palavra ia se cumprir, mas ela se cumpriu. Ela se cumpriu. Amém? Então você tem que entender, mulher, que no final do dia, no final do mês, no final do ano, você vai comer da sopa, entenda? Das suas palavras. Você vai comer da sopa das suas palavras. A palavra de Deus diz em Provérbios que nós vamos comer do fruto dos nossos lábios. É muito importante o que nós falamos, o que nós profetizamos diante de uma situação como eles estavam ali, de um cerco, de uma situação que você não vê saída. Às vezes você não vê saída para o seu casamento, às vezes você não vê saída agora para a sua vida profissional, para o seu ministério, mas eu vou te dizer uma coisa, você não precisa ver a saída, você precisa profetizar. Você precisa falar em linha com a palavra de Deus, você precisa liberar palavra, você precisa liberar as palavras para que as palavras corram velozmente e tragam aquilo que você necessita, que abra a porta que você precisa que seja aberta, que crie o caminho que você precisa para passar.
Aleluia, aleluia. Então, Deus pegou e cumpriu aquela palavra. Como? Ele usou 4 leprosos que estavam ali na porta daquela cidade. Eram 4 sobreviventes, porque existiam mais ou menos 500 leprosos lá no acampamento dos leprosos que ficavam fora da cidade. E aqueles 4 leprosos eram sobreviventes, 4 improváveis que estavam ali na porta e eles estavam ali parados, né, feridos, completamente desprovidos de qualquer capacidade humana de fazer algo por alguém. Amém? Então Deus é assim. Ele pega o que Ele quer para fazer cumprir a palavra dEle. Ele pega pessoas improváveis para poder te abençoar, para poder te ajudar, para trazer aquilo que você necessita. Ele usa você também como essa pessoa improvável para poder abençoar, para poder levar às pessoas aquilo que elas precisam. Amém? Você também pode e tem que ser essa pessoa que Deus usa para cumprir a palavra dele na vida de outras pessoas, esse canal de bênção na vida das outras pessoas. Então Deus ali naquela situação pegou aqueles 4 leprosos e moveu ali para que eles fossem usados para que a palavra que foi liberada pela boca do profeta se cumprisse. Amém? Então, minhas amadas, o profeta disse: assim diz o Senhor, amanhã terá comida. Amanhã a situação vai ser outra, amanhã, essa mesma hora, vai ser tudo diferente. E eles creram. E então aconteceu no tempo de Deus. Presta atenção, Deus determinou um tempo, amanhã. É amanhã, então a palavra de Deus tem o tempo e a hora certinha dela se cumprir na sua vida. Você entendeu? Deus tem um tempo e a hora certinho. Então ele disse que amanhã aconteceria e foi assim que se cumpriu. Tem dia e tem hora marcado para a sua vitória. Você crê? Tem dia e hora marcado para a sua vitória. Deus já preparou tudo. Não fica pensando como, da onde vai vir. Mas Deus, Ele é responsável por cumprir a palavra dEle. No dia e na hora dEle. Mas o que eu queria te dizer é que Deus cumpriu, usou aqueles leprosos para, eu não vou ter tempo aqui para te dizer, mas eles foram usados para reverter toda aquela situação. E aconteceu como o profeta tinha profetizado. Só que eu vou te dizer, existia uma pessoa do lado do rei, quando o rei recebeu essa palavra do profeta, que era o capitão. E o capitão que estava do lado do rei, quando Eliseu profetizou, ele falou: eu duvido ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não se cumpriria. E eu vou te dizer, quando aconteceu, aí Eliseu disse para ele: você vai ver isso acontecendo, mas você não vai usufruir. Então, tome muito cuidado com a incredulidade, porque ele morreu e ele não viu a palavra de Deus se cumprir. Ele viu, mas ele não usufruiu daquela bênção. Então, quando nós duvidamos da palavra, nós morremos. Há uma morte. Ele morreu porque ele duvidou da profecia. Ele não acreditou. Então, não duvide da palavra de Deus, para que você não morra no meio dessa situação. Amém? Não duvide da palavra de Deus. É isso que eu tenho para dizer para você. Então, Deus te abençoe, que você pegue a palavra e que ela possa correr para a sua vida velozmente. Um beijo e até mais.